E se eu dissesse a você que a distância entre a vida que você vive hoje e a vida que você sempre desejou pode estar em apenas uma decisão, uma escolha, um momento de coragem, uma mudança de pensamento capaz de abrir um novo caminho diante dos seus olhos? Porque muitas pessoas passam anos esperando uma oportunidade aparecer, esperando o momento perfeito chegar, esperando que algo externo transforme suas vidas. Mas elas esquecem de uma verdade poderosa. A maior transformação começa quando uma pessoa decide mudar primeiro por dentro. Talvez você esteja assistindo a este vídeo em um momento em que se sente cansado. Talvez você esteja enfrentando dificuldades que ninguém conhece. Talvez você esteja lutando batalhas silenciosas enquanto sorri para o mundo. Talvez você esteja se perguntando: será que minha vida ainda pode mudar? Será que ainda existe uma oportunidade para mim? Será que meus sonhos ainda podem se tornar realidade? A resposta é sim, porque enquanto existir fé dentro de você, ainda existe possibilidade. Enquanto você respirar, ainda existe uma nova página esperando para ser escrita. A Bíblia nos ensina em Provérbios que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E essa é uma das maiores verdades sobre a transformação humana. Antes de mudar sua realidade, você precisa mudar a maneira como enxerga a si mesmo. Napoleon Hill passou décadas estudando pessoas de grande sucesso e descobriu algo que transformou a maneira como milhões de pessoas enxergam a prosperidade. Toda grande realização começa como uma ideia dentro da mente de alguém. Antes de existir uma grande empresa, existiu uma visão. Antes de existir uma grande conquista, existiu uma decisão. Antes de existir uma vitória, existiu alguém que escolheu acreditar quando ainda não havia nenhuma prova de que seria possível. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você. E se o maior obstáculo entre você e a vida que deseja não estiver fora de você, mas dentro da sua própria mente? E se o medo que você sente hoje for apenas uma barreira tentando impedir você de descobrir seu verdadeiro potencial? E se a dificuldade que você enfrenta agora não for o fim da sua história, mas apenas o treinamento para a próxima fase da sua vida? Muitas pessoas desistem porque olham para o tamanho do problema. Mas os vencedores aprendem a olhar para o tamanho do propósito. Davi não venceu Golias porque o gigante era pequeno. Ele venceu porque sua fé era maior. José não chegou ao seu destino porque nunca sofreu. Ele chegou porque não permitiu que suas dificuldades destruíssem sua visão. Jó não permaneceu firme porque sua caminhada era fácil. Ele permaneceu porque sua confiança em Deus era maior que suas perdas. E talvez hoje você esteja vivendo o seu próprio momento de preparação. Talvez você esteja enfrentando uma fase que parece difícil demais. Mas lembre-se, o carvão só se transforma em diamante depois de passar por pressão. O ouro só é purificado depois de enfrentar o fogo. E muitas vezes, uma pessoa só descobre sua verdadeira força depois de enfrentar desafios que pareciam impossíveis. Napoleon Hill ensinava que um desejo forte, unido a uma fé inabalável e uma ação constante, pode transformar completamente o destino de uma pessoa. Mas existe uma pergunta que somente você pode responder. Você está disposto a tomar a decisão que sua nova vida exige? Porque desejar uma mudança é fácil, todos desejam. Mas decidir mudar exige coragem. Decidir mudar significa abandonar velhos pensamentos. Significa deixar para trás hábitos que impedem seu crescimento. Significa parar de alimentar a versão de você que tem medo e começar a construir a versão que nasceu para vencer. Hoje talvez seja o dia em que você olha para a sua própria história e diz: eu não vou mais permitir que o medo controle meu futuro. Eu não vou mais viver abaixo do meu potencial. Eu vou acreditar, agir e construir uma nova realidade. Antes de continuarmos essa jornada, eu quero pedir algo especial a você.
Se você acredita que mensagens como essa podem transformar vidas, inscreva-se no canal agora. Deixe o seu like, porque essa pequena atitude ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que talvez estejam precisando recuperar a esperança. E escreva nos comentários: eu estou pronto para mudar minha vida. Escreva essa frase como uma declaração, como um compromisso com você mesmo, porque quando você declara uma decisão, você começa a fortalecer uma nova identidade dentro da sua mente. Neste vídeo, você vai descobrir como uma simples decisão pode mudar completamente sua trajetória. Você vai entender o poder da mente, da fé, da disciplina e da ação. Você vai descobrir por que algumas pessoas transformam dificuldades em oportunidades, enquanto outras permanecem presas no mesmo lugar. E, principalmente, você vai lembrar de algo que talvez tenha esquecido. Existe dentro de você uma força maior do que qualquer obstáculo. Existe dentro de você uma capacidade que ainda não foi totalmente despertada. Existe dentro de você uma história que ainda está esperando para ser construída. Então fique comigo até o final, porque talvez a próxima decisão que você tomar seja justamente aquela que mudará o rumo da sua vida para sempre. Você está a uma decisão de distância da transformação, e essa decisão começa agora. Você já parou para pensar que toda a sua vida pode mudar por causa de uma única decisão? Não amanhã, não quando tiver mais dinheiro, não quando as circunstâncias forem perfeitas, mas hoje. Existe um momento silencioso que poucos conseguem reconhecer. Um instante em que o destino deixa de ser uma estrada pronta e passa a ser moldado pelas escolhas que você faz. A maioria das pessoas acredita que a sorte determina quem prospera, mas Napoleon Hill ensinava exatamente o contrário. A riqueza começa na mente muito antes de aparecer na conta bancária. Olhe para sua vida por um instante. Você está vivendo a vida que realmente deseja ou apenas sobrevivendo aos dias? Está construindo seus sonhos ou ajudando alguém a construir os dele? Essa pergunta pode incomodar, mas são justamente as perguntas que machucam, que despertam as maiores transformações. Imagine um homem comum. Ele acorda cedo todos os dias, trabalha duro, faz tudo o que esperam dele, mas no fundo sente um vazio impossível de explicar. Ele acredita que um dia as coisas vão melhorar. Só não percebe que esse um dia nunca chega para quem continua tomando as mesmas decisões. Foi exatamente isso que Hill percebeu ao estudar centenas de pessoas bem-sucedidas. O sucesso não começa quando a oportunidade aparece. O sucesso começa quando a decisão é tomada. Existe uma força extraordinária dentro da mente humana, uma força invisível capaz de transformar medo em coragem, fracasso em aprendizado e pobreza em prosperidade. Mas essa força permanece adormecida enquanto você espera que alguém venha salvá-lo. E se ninguém vier, e se Deus já tiver colocado em suas mãos tudo o que você precisa para começar? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Hill dizia que a fé é o ponto de partida de toda realização. As duas mensagens caminham lado a lado. A fé move seu espírito. A ação move sua realidade. Talvez você esteja esperando um sinal. Talvez este vídeo seja esse sinal. Talvez esta seja a conversa que sua alma precisava ouvir há muito tempo. Porque existe uma diferença enorme entre desejar mudar e decidir mudar. Desejar é confortável. Decidir exige coragem. Quando uma decisão verdadeira nasce dentro de você, algo extraordinário acontece. Sua postura muda, sua maneira de falar muda, seu olhar muda, sua energia muda. O universo começa a responder a quem finalmente decidiu agir. Mas antes que isso aconteça, você precisa vencer seu maior inimigo. E esse inimigo não está no governo, não está na economia, não está na sua família.
Ele mora dentro da sua mente. É aquela voz que diz: você não consegue, você já tentou antes, não nasceu para isso. Hill chamava isso de pensamentos negativos que escravizam o potencial humano. Todos os grandes vencedores ouviram essa voz. A diferença é que eles decidiram não obedecê-la. Olhe no espelho. Quem você vê? Uma pessoa limitada pelas circunstâncias ou alguém criado para cumprir um propósito muito maior? A resposta para essa pergunta determinará os próximos anos da sua vida. Porque ninguém constrói uma vida extraordinária mantendo uma mentalidade comum. Toda transformação começa primeiro na identidade. Repita silenciosamente: eu sou capaz. Minha mente cria minha realidade. Minha fé é maior que meus medos. Nada vai me deter. Essas palavras não são apenas frases bonitas, são sementes. E toda semente cresce quando recebe alimento diariamente. É por isso que Hill insistia tanto na repetição das crenças positivas. A mente aceita aquilo que você alimenta continuamente. Se alimentar medo, colherá insegurança. Se alimentar coragem, colherá oportunidades. Se alimentar propósito, colherá realização. Existe uma decisão esperando por você neste exato momento. Continuar vivendo exatamente como viveu até agora. Ou atravessar a porta que leva à transformação. Poucos terão coragem. A maioria fechará este vídeo e continuará culpando o mundo. Mas alguns decidirão mudar. E esses poucos descobrirão que uma única decisão, tomada com fé, disciplina e ação, pode alterar completamente o rumo de uma vida inteira. Existe um momento na vida de todo ser humano em que uma escolha precisa ser feita. Um momento em que você precisa decidir se continuará sendo conduzido pelas circunstâncias ou se finalmente assumirá o controle da própria história. Porque a verdade que Napoleon Hill descobriu ao estudar homens e mulheres extraordinários é que ninguém chega ao topo por acidente. Antes da riqueza existir nas mãos, ela precisa existir na mente. Antes de uma conquista aparecer no mundo exterior, ela precisa nascer dentro do pensamento. Tudo começa com uma decisão, mas não qualquer decisão. Uma decisão verdadeira, aquelas decisões que não deixam espaço para voltar atrás. Aquelas que fazem você olhar para a sua própria vida e dizer: chega, eu não vou mais aceitar viver abaixo do meu potencial. Eu não vou mais permitir que o medo controle meus passos. Eu nasci para construir algo maior. Você já percebeu que muitas pessoas passam anos desejando uma vida diferente, mas continuam fazendo exatamente as mesmas coisas todos os dias? Elas querem resultados novos, com hábitos antigos. Querem prosperidade, mantendo pensamentos de escassez. Querem liberdade, permanecendo presas às próprias limitações. Mas existe uma lei poderosa da mente. Sua realidade exterior sempre será um reflexo daquilo que domina sua consciência. Se dentro de você existe medo constante, dúvida e insegurança, suas ações serão pequenas. Mas quando sua mente é fortalecida pela fé, pela clareza e pela determinação, você começa a agir de uma maneira completamente diferente. E ações diferentes criam destinos diferentes. Napoleon Hill ensinava que um pensamento aliado a um propósito definido possui uma força extraordinária. Um pensamento sem direção é apenas uma ideia, mas um pensamento unido a uma decisão firme se transforma em uma força capaz de mudar uma vida. Pense em grandes homens e mulheres que venceram dificuldades aparentemente impossíveis. Eles não começaram com todas as respostas. Eles começaram com uma escolha. A escolha de acreditar. A escolha de continuar. A escolha de levantar depois de cada queda. Porque o mundo não recompensa aqueles que apenas possuem sonhos.
O mundo recompensa aqueles que têm coragem suficiente para transformar sonhos em ações. Talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha que ninguém conhece. Talvez você esteja caminhando sozinho. Talvez você esteja olhando para a sua situação financeira e pensando: como vou conseguir sair daqui? Talvez você esteja cansado de tentar. Mas deixe eu perguntar algo importante. E se o seu maior teste for justamente o caminho que prepara você para a sua maior vitória? E se as dificuldades que você enfrenta hoje estiverem construindo a força que você precisará amanhã? Grandes árvores não criam raízes profundas em terrenos fáceis. Elas crescem fortes porque enfrentam ventos, tempestades e períodos difíceis. Assim também é o ser humano. A adversidade não vem apenas para destruir. Muitas vezes, ela vem para revelar quem você realmente é. Dentro de você, existe uma capacidade que talvez ainda não tenha sido despertada. Existe uma coragem que ainda não foi usada. Existe uma força que ainda não foi descoberta. Mas para acessar esse poder, você precisa parar de negociar com seus próprios medos. O medo sempre tentará convencer você a esperar. Espere mais um pouco. Não é o momento certo. Você não está preparado. Mas quantas oportunidades foram perdidas porque alguém esperou se sentir pronto? A verdade é que ninguém se torna preparado antes de começar. Você se torna preparado caminhando. Você aprende fazendo. Você cresce enfrentando. Você se fortalece superando. A fé verdadeira não significa ausência de medo, significa agir mesmo quando o medo existe. Davi não enfrentou Golias porque não sentia medo. Ele enfrentou porque sua fé era maior que sua insegurança. Moisés não liderou porque tinha todas as respostas. Ele liderou porque acreditou no chamado que recebeu. Jó não permaneceu firme porque sua vida era fácil. Ele permaneceu porque sua fé era maior que suas perdas. E você? Qual é o chamado que existe dentro de você? Qual sonho Deus colocou no seu coração que você continua adiando? Qual decisão você sabe que precisa tomar, mas continua evitando? Talvez sua mudança comece no momento em que você parar de esperar uma vida perfeita e começar a construir uma vida com propósito. A riqueza verdadeira não começa no dinheiro, começa na mentalidade. Uma pessoa pobre de pensamento pode receber milhões e perder tudo. Mas uma pessoa com uma mente preparada consegue transformar pequenos recursos em grandes oportunidades, porque o dinheiro segue a direção da mente. A mente cria ideias, as ideias criam ações, as ações criam resultados, e os resultados constroem uma nova realidade. Por isso, a partir de hoje, escolha cuidadosamente os pensamentos que você permite permanecer dentro de você. Não diga, eu não consigo. Diga, eu estou aprendendo. Não diga, minha situação nunca vai mudar. Diga, eu estou construindo uma nova história. Não diga, eu nasci para sofrer. Diga, eu nasci para cumprir um propósito. Repita, minha mente é poderosa, minha fé me guia, minha decisão determina meu destino. Eu tenho coragem para vencer. Eu sou capaz de criar uma vida extraordinária. A pessoa que você será amanhã depende das decisões que você toma hoje. Uma pequena escolha feita com convicção pode abrir portas que você nunca imaginou. Uma nova atitude pode criar uma nova oportunidade. Um novo pensamento pode iniciar uma nova vida, porque no final não são as circunstâncias que definem quem você será. É a decisão que você toma diante delas. E talvez a decisão que você precisa tomar não seja sobre dinheiro. Talvez seja sobre acreditar novamente em você. Talvez seja sobre voltar a sonhar. Talvez seja sobre lembrar que existe algo maior esperando para ser construído através das suas mãos. A mudança começa quando você decide que não aceitará mais permanecer no mesmo lugar.
Antes de existir uma grande fortuna, existe uma grande visão. Antes de existir um império, existe uma ideia. Antes de existir uma vitória, existe uma decisão silenciosa tomada dentro da mente de alguém. Essa é uma das maiores verdades ensinadas por Napoleon Hill. Tudo aquilo que o ser humano consegue realizar começa como uma imagem criada no pensamento. Nada aparece primeiro no mundo exterior. Primeiro nasce dentro. A casa que você deseja construir, o negócio que você deseja criar, a família que você deseja proteger, a pessoa que você deseja se tornar. Tudo começa como uma semente invisível plantada no campo da mente. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer. O que você tem plantado dentro da sua mente todos os dias? Porque a sua mente é como um jardim. Se você planta medo, colherá insegurança. Se planta dúvida, colherá paralisia. Se planta reclamação, colherá fracasso. Mas se planta fé, conhecimento, disciplina e propósito, você começa a colher transformação. Muitas pessoas querem mudar suas vidas, mas continuam alimentando pensamentos que destroem seus próprios sonhos. Elas dizem que querem prosperidade, mas todos os dias repetem: eu nunca vou conseguir. Dinheiro é difícil. Eu não tenho sorte. Isso não é para pessoas como eu. E sem perceber, elas constroem uma prisão invisível dentro da própria mente. A maior prisão do ser humano não é feita de paredes. É feita de crenças limitantes. É feita das histórias que contamos para nós mesmos. É feita das vezes em que permitimos que uma derrota temporária se transforme em uma identidade permanente. Mas você precisa entender algo. Você não é seus fracassos. Você não é seus erros. Você não é as dificuldades que enfrentou. Você é a pessoa que decidiu continuar apesar de tudo. Napoleon Hill estudou homens que começaram sem dinheiro, sem influência e sem grandes oportunidades. O que diferenciava essas pessoas não era apenas inteligência, não era apenas talento, era uma característica poderosa. Eles acreditavam antes de ver. Eles tinham uma visão clara de onde queriam chegar. E essa visão era tão forte que as dificuldades do caminho não conseguiam destruir aquilo que existia dentro deles. Porque uma pessoa sem visão desiste quando encontra obstáculos, mas uma pessoa com propósito transforma obstáculos em degraus. Imagine por um momento que você está diante de uma montanha. A maioria das pessoas olha para a altura e pensa: é impossível. Mas o vencedor olha para a mesma montanha e pensa: qual será o primeiro passo? Essa é a diferença entre uma mente comum e uma mente preparada para conquistar. O vencedor não ignora as dificuldades. Ele simplesmente acredita que existe uma maneira de superá-las. E essa crença muda tudo. Porque a mente humana é uma máquina poderosa. Aquilo que você repete constantemente começa a influenciar suas decisões. Aquilo que você acredita começa a determinar suas ações. E suas ações, repetidas diariamente, constroem seu destino. Por isso, você precisa cuidar das palavras que fala sobre si mesmo. Quando você acorda pela manhã, qual é o primeiro pensamento que domina sua mente? Você acorda agradecendo pela oportunidade de viver? Ou acorda reclamando dos problemas? Você olha para o futuro com esperança? Ou olha com medo? A sua resposta revela o tipo de energia que você está colocando no mundo. A Bíblia ensina que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que ainda não se vê. Essa é uma das maiores forças da humanidade. A capacidade de acreditar em algo antes que aquilo se manifeste. Os grandes construtores da história tiveram essa característica. Eles enxergaram primeiro com a mente, depois construíram com as mãos. Talvez hoje ninguém veja o potencial que existe dentro de você. Talvez algumas pessoas duvidem dos seus sonhos. Talvez até você mesmo tenha começado a duvidar, mas lembre-se,
Uma semente não parece uma árvore. No começo, ninguém vê a floresta. Mas dentro daquela pequena semente existe uma possibilidade gigantesca. Assim também é você. Existe dentro de você uma capacidade que ainda está esperando ser despertada. Existe uma versão sua que é mais disciplinada, mais forte, mais confiante, mais preparada. Mas essa versão só aparece quando você toma uma decisão. A decisão de parar de alimentar a pessoa que você era e começar a construir a pessoa que você nasceu para ser. A partir de hoje, escolha novos pensamentos. Quando o medo disser, você não consegue, responda, eu estou apenas começando. Quando a dúvida disser, você não tem capacidade, responda, eu aprendo, cresço e evoluo todos os dias. Quando o passado tentar definir você, responda, meu futuro será maior que meu passado. Repita, minha mente é meu maior patrimônio. Eu atraio oportunidades através das minhas atitudes. Eu tenho fé no processo. Eu sou capaz de conquistar meus objetivos. Minha determinação é maior que qualquer obstáculo. A riqueza começa quando você entende que o maior investimento que pode fazer é em si mesmo. Invista na sua mente. Leia. Aprenda. Desenvolva novas habilidades. Cerque-se de pensamentos que elevam sua visão. Porque uma mente expandida nunca volta ao tamanho antigo. E quando sua mente muda, sua vida começa a acompanhar essa mudança. Talvez você tenha chegado até aqui pensando que precisava de uma oportunidade. Mas talvez o que você precisava era de uma nova mentalidade. Porque muitas pessoas procuram uma porta aberta, mas esquecem que precisam primeiro construir a chave. E essa chave está dentro de você. Ela se chama decisão. A decisão de acreditar. A decisão de agir. A decisão de nunca mais permitir que o medo seja maior que o propósito que Deus colocou dentro do seu coração. A sua nova vida não começa quando todas as condições forem perfeitas. Ela começa no momento em que você decide se tornar a pessoa capaz de criar essas condições. Existe uma diferença entre uma pessoa que sonha e uma pessoa que realiza. A diferença não está no tamanho do sonho. Muitas pessoas possuem grandes sonhos. Muitas pessoas desejam prosperidade. Muitas pessoas imaginam uma vida melhor, mas poucas têm coragem de transformar pensamentos em movimento. E é exatamente nesse ponto que Napoleon Hill concentrava uma das maiores lições sobre sucesso. Uma ideia sem ação é apenas uma possibilidade. A ação é aquilo que transforma uma visão invisível em uma realidade concreta. Você pode ter o melhor plano do mundo, pode ter os maiores desejos, pode ter uma fé enorme, mas se você não der o primeiro passo, nada muda. Porque a vida não recompensa apenas quem sabe, a vida recompensa quem faz. Quantas pessoas passam anos esperando o momento perfeito, esperam ter mais dinheiro, esperam ter mais conhecimento, esperam perder o medo, esperam que todas as peças estejam no lugar. Mas existe um segredo que os vencedores entendem. Você não precisa ver todo o caminho para dar o primeiro passo. Você só precisa ter coragem suficiente para começar. Quando uma pessoa decide mudar sua vida, ela não recebe imediatamente todas as respostas. Ela recebe uma oportunidade. E essa oportunidade se chama ação. Pense em uma pessoa caminhando em uma estrada escura durante a noite. Ela não consegue enxergar quilômetros à frente, mas uma pequena luz ilumina apenas alguns metros, e mesmo assim, ela continua andando. Por quê? Porque ela confia que cada passo revelará o próximo. Assim funciona a jornada do sucesso. Deus raramente mostra o caminho inteiro de uma vez. Ele mostra o suficiente para você continuar caminhando. A fé exige movimento. A confiança exige atitude. O propósito exige disciplina.
Muitas pessoas oram por uma mudança, mas continuam presas aos mesmos hábitos. Pedem uma nova vida, mas permanecem fazendo as mesmas escolhas. Querem colher frutos diferentes, plantando as mesmas sementes. Mas a lei da vida é clara. Novos resultados exigem novas atitudes. Você não pode construir uma mente milionária mantendo hábitos de escassez. Você não pode criar liberdade vivendo dominado pela preguiça. Você não pode alcançar grandes objetivos entregando apenas pequenos esforços. Toda conquista exige uma versão maior de você, e essa versão nasce através da ação diária. Não é uma grande decisão que constrói uma grande vida. São pequenas decisões repetidas todos os dias. A decisão de acordar e aprender. A decisão de trabalhar quando outros desistem. A decisão de continuar quando ninguém está aplaudindo. A decisão de manter a fé quando os resultados ainda não apareceram. Porque existe uma fase da vida onde você está construindo no silêncio. Ninguém vê, ninguém entende, ninguém reconhece. Mas é exatamente nessa fase que os vencedores são formados. A raiz cresce no escuro antes que a árvore apareça. O ouro é encontrado depois de ser retirado da terra. O diamante é formado sob pressão. E uma pessoa forte é construída através dos desafios que enfrenta. Talvez hoje você esteja em uma fase onde parece que nada está acontecendo. Você está estudando, você está tentando, você está trabalhando, você está lutando, mas parece que os resultados estão demorando. Não confunda silêncio com ausência de progresso. Muitas coisas importantes acontecem antes de serem vistas. Uma transformação interior sempre acontece antes de uma mudança exterior. Primeiro, muda a sua mente. Depois mudam suas atitudes, depois mudam seus resultados. Por isso, não abandone o processo, não desista porque ainda não chegou onde deseja. Lembre-se, uma pessoa que continua caminhando sempre estará mais próxima do destino do que aquela que parou. Napoleon Hill ensinava sobre o princípio da persistência. Ele observou que muitos fracassos acontecem pouco antes da vitória. Muitas pessoas desistem quando estavam próximas de uma grande oportunidade. Elas abandonam a plantação exatamente antes da colheita. Mas os vencedores entendem. A persistência é a ponte entre o sonho e a realização. Quantas vezes você já esteve perto de desistir? Quantas vezes você pensou, talvez isso não seja para mim? Talvez eu nunca consiga. Mas e se justamente agora fosse o momento em que tudo começa a mudar? E se a dificuldade atual fosse apenas uma preparação para uma nova fase? E se Deus estivesse fortalecendo você antes de entregar aquilo que você pediu? Você precisa entender. Grandes bênçãos exigem grandes capacidades. E muitas vezes o processo difícil não está tentando impedir você. Está preparando você. Olhe para dentro de si e declare: eu não sou limitado pelas minhas circunstâncias. Eu sou guiado pelo meu propósito. Cada passo me aproxima da minha vitória. Eu tenho coragem para agir. Minha fé é maior que meus obstáculos. A partir de hoje, pare de esperar sentir vontade. A disciplina não nasce quando você está motivado. A disciplina nasce quando você decide fazer mesmo sem vontade. Os vencedores não acordam todos os dias inspirados. Eles acordam comprometidos. Eles entendem que o futuro que desejam depende das escolhas que fazem no presente. A pessoa que você será daqui a 5 anos está sendo construída pelas decisões que você toma hoje. Então, pergunte a si mesmo: que decisão eu preciso tomar agora? Que hábito preciso abandonar? Que atitude preciso iniciar? Que medo preciso enfrentar? Porque talvez você esteja a apenas uma decisão de distância da vida que sempre imaginou. Uma conversa, uma oportunidade, um novo aprendizado, um novo começo, uma escolha. Nunca subestime o poder de um único momento de coragem. Grandes impérios começaram com uma primeira pedra.
Grandes histórias começaram com uma primeira página. Grandes vitórias começaram com uma primeira tentativa. E a sua transformação começa exatamente assim, com uma decisão, com uma ação, com o primeiro passo. Existe uma qualidade que separa aqueles que alcançam seus sonhos daqueles que abandonam pelo caminho. Não é apenas inteligência, não é apenas talento, não é apenas ter boas oportunidades. Essa qualidade se chama persistência. Napoleon Hill descobriu, ao estudar milhares de pessoas de sucesso, que grandes realizações quase sempre pertencem àqueles que continuam avançando quando todos os outros já desistiram. Porque a maioria das pessoas não perde porque não tem capacidade. Elas perdem porque param cedo demais. Elas abandonam a semente antes da árvore crescer. Elas deixam a batalha antes da vitória chegar. Elas desistem no momento em que o resultado estava mais próximo do que imaginavam. Agora pense, quantas vezes na sua vida você esteve prestes a desistir? Quantas vezes olhou para uma dificuldade e pensou, não vale mais a pena. Eu tentei demais. Talvez esse sonho não seja para mim. Mas e se a resposta estivesse justamente depois desse momento? E se a porta que você procura estivesse escondida atrás da última tentativa? A vida tem uma maneira curiosa de testar aqueles que desejam algo maior. Antes de entregar uma conquista, ela pergunta, você realmente quer isso? Antes de abrir uma porta, ela pergunta, você está disposto a continuar mesmo quando ninguém acredita? Porque sonhos verdadeiros sempre passam por uma prova. A pessoa que deseja uma vida extraordinária precisa desenvolver uma mente extraordinária. E uma mente extraordinária não é aquela que nunca enfrenta problemas. É aquela que não permite que os problemas tenham a palavra final. Todos enfrentam dificuldades. Os ricos enfrentam dificuldades, os pobres enfrentam dificuldades, os vencedores enfrentam dificuldades. A diferença está na forma como cada pessoa responde aos desafios. Uma pessoa sem propósito olha para o obstáculo e diz, por que isso aconteceu comigo? Uma pessoa determinada olha para o mesmo obstáculo e pergunta, o que isso veio me ensinar? Essa mudança de pergunta muda tudo, porque aquilo que você interpreta como uma derrota pode ser uma preparação. Aquilo que você chama de fracasso pode ser uma aula. Aquilo que parece um atraso pode ser Deus preparando você para algo maior. A Bíblia conta a história de José, um homem que recebeu uma promessa, mas antes de viver sua vitória, enfrentou rejeição, injustiça e sofrimento. Ele poderia ter desistido, poderia ter permitido que a dor destruísse sua fé, mas ele continuou. E aquilo que parecia ser o fim da sua história era apenas uma parte do processo. Muitas vezes você está julgando sua vida pelo capítulo atual, mas Deus ainda está escrevendo páginas que você não consegue enxergar. Talvez hoje você esteja no capítulo da preparação, no capítulo da luta, no capítulo onde tudo parece incerto. Mas lembre-se, uma história de sucesso nunca é construída apenas pelos momentos fáceis. São os momentos difíceis que revelam a força que existe dentro de você. Napoleon Hill falava sobre a importância de ter um propósito definido. Quando uma pessoa sabe exatamente onde quer chegar, ela encontra forças para continuar. Porque quem não sabe o destino, abandona a caminhada no primeiro obstáculo. Mas quem tem uma visão clara, entende que cada dificuldade é apenas uma parte da jornada. Imagine um navio no oceano. As ondas podem ser fortes, a tempestade pode ser assustadora. Mas o capitão não abandona o navio porque existe uma tempestade. Ele ajusta a direção e continua navegando. Assim deve ser sua vida. Você não controla todos os acontecimentos, mas controla sua resposta. Você não controla todas as oportunidades, mas controla sua preparação. Você não controla o que as pessoas dizem sobre você,
mas controla aquilo que acredita sobre si mesmo. E essa é uma das maiores liberdades que um ser humano pode conquistar. A liberdade de escolher seus pensamentos, a liberdade de escolher suas atitudes, a liberdade de decidir quem você será. Porque no final, sua maior batalha não é contra o mundo. É contra a versão antiga de você mesmo, a versão que tinha medo, a versão que duvidava, a versão que aceitava menos do que merecia. Mas existe uma nova versão esperando nascer, uma versão que acorda com propósito, uma versão que trabalha em silêncio, uma versão que mantém a fé mesmo quando os resultados ainda não apareceram, uma versão que olha para os obstáculos e diz: eu vou superar. Repita isso agora. Eu sou mais forte do que meus desafios. Minha persistência constrói minha vitória. Cada dificuldade me torna mais preparado. Eu continuo avançando porque meu propósito é maior que meus medos. Nada vai me deter. Entenda uma coisa: a vida não recompensa aqueles que começam. Ela recompensa aqueles que continuam. Começar é importante, mas continuar é o que muda destinos. Qualquer pessoa pode caminhar quando tudo está fácil, mas poucos continuam quando o caminho fica difícil. E são esses poucos que conquistam aquilo que a maioria apenas deseja. Você precisa aprender a respeitar o processo. O bambu passa anos criando raízes antes de crescer rapidamente. Durante muito tempo, parece que nada está acontecendo, mas debaixo da terra, algo está sendo construído. Assim, também é sua vida. Talvez você não veja resultados ainda, mas cada livro que você lê está fortalecendo sua mente. Cada experiência está aumentando sua sabedoria. Cada desafio está construindo sua resistência. Cada tentativa está aproximando você da pessoa que precisa se tornar. Não permita que uma fase difícil faça você esquecer o seu propósito. Não deixe que uma porta fechada faça você acreditar que não existem caminhos. Não permita que a opinião dos outros seja maior que a visão que Deus colocou dentro do seu coração. Porque existe algo poderoso dentro de você. Uma capacidade que ainda será revelada. Uma força que ainda será despertada. Uma história que ainda será escrita. E tudo começa com uma decisão: continuar. Continuar acreditando, continuar aprendendo, continuar trabalhando, continuar caminhando, porque aquele que permanece firme diante das dificuldades descobre uma verdade que poucos conhecem. A vitória não pertence ao mais talentoso. A vitória pertence àquele que se recusa a desistir. Existe uma força invisível que move montanhas, supera obstáculos e transforma pessoas comuns em indivíduos capazes de realizar feitos extraordinários. Essa força se chama fé, mas a verdadeira fé não é apenas esperar que algo aconteça. A verdadeira fé é acreditar tanto em um propósito que você começa a agir como alguém que já está caminhando em direção à vitória. Napoleon Hill ensinava que uma mente dominada por um propósito definido se torna uma das forças mais poderosas do universo. Porque quando você sabe para onde está indo, as dificuldades deixam de ser sinais para parar. Elas se tornam testes para fortalecer você. Pense em uma pessoa construindo uma casa. Antes de colocar o primeiro tijolo, ela precisa enxergar a casa pronta em sua mente. Ela precisa visualizar os quartos, imaginar o espaço, ver o resultado antes de existir. Da mesma forma, acontece com sua vida. Antes de construir uma nova realidade, você precisa aprender a enxergar essa realidade dentro de você. A pergunta é: você consegue ver a pessoa que deseja se tornar antes de ela existir? Você consegue imaginar uma versão sua mais forte, mais disciplinada, mais sábia, mais próspera? Ou sua mente ainda está presa apenas aos problemas do presente? Porque aquilo que domina seus pensamentos começa a influenciar suas escolhas.
Uma pessoa que pensa constantemente em derrota começa a agir como derrotada. Uma pessoa que acredita na possibilidade da vitória começa a procurar caminhos para vencer. Sua visão determina sua direção, e sua direção determina seu destino. Muitas pessoas não fracassam porque não têm oportunidades. Elas fracassam porque não conseguem enxergar além das circunstâncias atuais. Elas olham para a dificuldade e esquecem do potencial. Olham para o problema e esquecem da promessa. Olham para a tempestade e esquecem que depois dela existe um novo amanhecer. A história está cheia de pessoas que foram desacreditadas antes de serem reconhecidas. Pessoas que ouviram "não vai funcionar". Pessoas que foram julgadas pelo momento que estavam vivendo. Mas elas tinham algo que os críticos não tinham, uma visão clara. Elas acreditavam em algo maior. E essa crença alimentava suas ações todos os dias. A Bíblia nos ensina sobre Abraão, um homem que recebeu uma promessa e precisou caminhar pela fé antes de ver o cumprimento dela. Ele não tinha todas as respostas. Ele não sabia todos os detalhes. Mas ele deu passos guiados pela confiança. Essa é uma das maiores lições da vida. Você não precisa conhecer todos os caminhos para começar a caminhar. Você precisa apenas confiar no próximo passo. Talvez hoje você esteja esperando ter certeza absoluta para agir. Mas muitas vezes a certeza vem depois da ação. A coragem aparece depois que você começa. A confiança cresce depois que você enfrenta. A capacidade aumenta depois que você pratica. Não espere se sentir pronto para começar. Comece e permita que o processo prepare você. Porque ninguém nasce pronto para grandes conquistas. Grandes pessoas são construídas através de grandes desafios. Você já observou uma águia? Ela não aprende a voar permanecendo no ninho. Chega um momento em que ela precisa abrir as asas e enfrentar o vento. O vento, que parece ser seu inimigo, se torna justamente aquilo que permite que ela alcance alturas maiores. Da mesma forma, os desafios que hoje parecem tentar derrubar você podem ser exatamente aquilo que desenvolverá sua força. Não fuja de todo desafio. Alguns desafios são convites para crescer. Algumas portas fechadas são proteção. Algumas esperas são preparação. Existe um tempo para plantar. Existe um tempo para regar. E existe um tempo para colher. Mas ninguém colhe aquilo que nunca plantou. Por isso, plante pensamentos de vitória. Plante disciplina. Plante conhecimento. Plante fé. Porque toda grande conquista começa com uma pequena semente. Talvez você diga, mas eu não tenho recursos. Eu não tenho apoio. Eu não tenho as mesmas oportunidades. Mas lembre-se, muitos começaram com pouco. A diferença é que eles não permitiram que o pouco definisse o futuro. Eles usaram o que tinham. Eles aprenderam. Eles cresceram. Eles avançaram. O problema não é começar pequeno. O problema é permanecer pequeno porque você acredita que não pode crescer. Sua situação atual não é sua sentença final. Seu passado não é uma prisão. Seus erros não são sua identidade. Você pode escrever um novo capítulo. Mas primeiro, precisa acreditar que merece viver uma nova história. Olhe para si mesmo e declare: minha fé é maior que meus medos. Eu enxergo possibilidades onde outros enxergam limitações. Minha visão me conduz ao meu propósito. Eu tenho dentro de mim tudo o que preciso para começar. Deus guia meus passos e fortalece minha caminhada. A riqueza começa com uma visão. Nenhuma grande realização acontece por acaso. Primeiro alguém imagina, depois acredita, depois trabalha, depois persevera. E finalmente conquista. O mundo chama de sucesso aquilo que começou como uma visão dentro da mente de alguém. Então, proteja seus sonhos.
Não permita que pessoas sem visão destruam aquilo que Deus colocou dentro de você. Nem todos entenderão sua caminhada, nem todos apoiarão sua transformação. Mas você não precisa que todos acreditem. Você precisa apenas acreditar o suficiente para continuar. Porque uma pessoa com fé e propósito é mais poderosa do que qualquer circunstância. Quando sua mente está alinhada com seu propósito, você deixa de ser controlado pelo mundo. Você começa a criar sua própria realidade. E é nesse momento que uma mudança profunda acontece. Você para de esperar uma oportunidade. Você começa a se tornar a oportunidade. Você para de procurar alguém para salvar sua história. Você entende que recebeu a responsabilidade de construir essa história, porque a decisão que mudou sua vida não será aquela que alguém toma por você. Será aquela que nasce dentro do seu próprio coração. A decisão de acreditar, a decisão de agir, a decisão de vencer. Existe algo que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente transformam seus sonhos em realidade. Essa coisa não aparece nas fotografias, não recebe aplausos, não é vista pelas pessoas, mas é construída todos os dias no silêncio. Seu nome é disciplina. Napoleon Hill compreendeu que o desejo é o ponto de partida de toda a realização, mas a disciplina é aquilo que mantém uma pessoa caminhando quando a emoção desaparece. Porque todos podem começar. Todos podem se sentir motivados durante alguns dias. Todos podem fazer promessas em momentos de inspiração, mas poucos conseguem permanecer firmes quando ninguém está olhando. E é exatamente nesse lugar de silêncio que as grandes vidas são construídas. Pergunte a si mesmo, quem você se torna quando ninguém está observando? Você mantém seus compromissos? Você honra suas próprias palavras? Você continua trabalhando pelos seus sonhos quando não recebe reconhecimento? Porque o verdadeiro caráter de uma pessoa não aparece quando tudo está fácil. Ele aparece quando existe uma escolha entre o conforto e o propósito. A maioria das pessoas escolhe o caminho mais fácil. Elas escolhem dormir mais um pouco, escolhem adiar mais uma vez. Escolhem esperar a próxima oportunidade. Mas aqueles que conquistam grandes resultados entendem uma verdade. O futuro pertence àqueles que fazem hoje aquilo que a maioria deixa para amanhã. A disciplina é uma declaração de amor pelo seu próprio futuro. Quando você acorda cedo para aprender, você está dizendo, minha evolução importa. Quando você controla seus pensamentos, você está dizendo, minha mente não será dominada pelo medo. Quando você continua mesmo cansado, você está dizendo, meu propósito é maior que meu conforto. A disciplina não é uma prisão, ela é uma ponte. Uma ponte que leva você da pessoa que é hoje para a pessoa que deseja se tornar. Imagine um atleta preparando-se para uma grande competição. As pessoas veem apenas o momento da vitória. Elas veem a medalha, elas veem os aplausos, mas não veem os milhares de treinos quando ele estava cansado. Não veem as manhãs em que ele queria desistir. Não veem os sacrifícios feitos em silêncio. A vitória pública sempre é construída através de batalhas privadas. E assim funciona na vida. As pessoas veem o sucesso, mas não veem o processo. Veem a riqueza, mas não veem os anos de aprendizado. Veem a conquista, mas não veem as noites de dúvida que foram vencidas pela fé. Por isso, nunca compare seu capítulo de preparação com o capítulo de conquista de outra pessoa. Cada pessoa tem seu próprio processo, sua própria jornada, seu próprio tempo. Deus trabalha em cada vida de uma maneira diferente. A semente de uma árvore gigante não cresce no mesmo ritmo de uma flor, mas ambas carregam dentro de si um propósito. Talvez você ainda não esteja onde deseja, mas a pergunta importante é, você está se tornando a pessoa capaz de chegar lá?
Porque muitas pessoas querem uma grande recompensa, mas não querem desenvolver a grande capacidade necessária para sustentá-la. Querem dinheiro, mas não querem aprender sobre valor. Querem liberdade, mas não querem assumir responsabilidade. Querem resultados, mas não querem mudar hábitos. Mas a vida funciona através de uma lei simples. Você recebe resultados proporcionais àquilo que se torna capaz de produzir. Se você deseja uma vida maior, precisa desenvolver uma mente maior. Precisa fortalecer sua disciplina. Precisa aumentar sua visão. Precisa dominar suas emoções. Porque uma pessoa que não consegue controlar a própria mente, dificilmente conseguirá controlar o próprio destino. Todos os dias você recebe uma escolha: alimentar seus sonhos ou alimentar suas desculpas, construir ou reclamar, avançar ou permanecer parado. A diferença entre o vencedor e o perdedor muitas vezes está em uma decisão pequena, repetida diariamente. O vencedor diz: eu farei mesmo quando for difícil. O perdedor diz: eu farei quando for fácil. Mas a vida não é construída nos momentos fáceis. É construída nos momentos em que você decide permanecer firme. A Bíblia nos lembra da importância da perseverança. Grandes homens de fé enfrentaram períodos de espera. Davi esperou antes de assumir seu propósito. José passou por dificuldades antes de viver sua promessa. Moisés enfrentou desafios antes de liderar. A espera não significa abandono. Muitas vezes significa preparação. Talvez Deus esteja trabalhando em áreas dentro de você que precisam estar prontas antes da próxima fase chegar. Talvez você esteja pedindo uma porta maior, mas primeiro precisa construir uma pessoa maior. Porque grandes oportunidades exigem grandes estruturas. Uma casa frágil não suporta uma grande tempestade. Uma mente fraca não suporta grandes responsabilidades. Por isso, fortaleça-se, leia mais, aprenda mais, desenvolva novas habilidades, cerque-se de pessoas que elevam sua visão. Proteja sua mente, porque sua mente é o terreno onde seu futuro será plantado. A partir de hoje, faça uma promessa para si mesmo: não vou abandonar meus sonhos por causa de dificuldades temporárias. Não vou permitir que minha preguiça destrua meu potencial. Não vou trocar meu futuro por prazeres momentâneos. Eu escolho crescer, eu escolho evoluir, eu escolho vencer. Repita: minha disciplina constrói minha liberdade. Eu sou responsável pelo meu futuro. Cada pequeno esforço me aproxima da minha vitória. Eu tenho força para continuar. Minha determinação é maior que qualquer obstáculo. Lembre-se, grandes mudanças raramente acontecem em um único momento. Elas acontecem através de pequenas escolhas feitas todos os dias. Um pensamento melhor, um hábito melhor, uma atitude melhor, uma decisão melhor. E quando essas pequenas escolhas são repetidas com fé e consistência, algo extraordinário acontece. A pessoa que você era começa a desaparecer. E a pessoa que você nasceu para ser começa a surgir. Porque no final, o sucesso não é apenas sobre conquistar coisas, é sobre se transformar na pessoa capaz de conquistar aquilo que deseja. E essa transformação começa no lugar onde todas as grandes conquistas começam, dentro de você. Existe uma verdade que muitas pessoas passam a vida inteira tentando entender. Você não muda sua vida apenas mudando suas circunstâncias. Você muda sua vida quando muda a pessoa que você é. Muitos procuram uma solução externa para um problema interno. Acreditam que, quando tiverem mais dinheiro, serão felizes. Quando alcançarem sucesso, terão confiança. Quando receberem reconhecimento, sentirão valor. Mas Napoleon Hill ensinava um princípio profundo. A verdadeira riqueza começa primeiro na mente de quem a constrói. Antes de uma pessoa possuir grandes conquistas, ela precisa desenvolver a mentalidade capaz de sustentá-las.
Porque aquilo que você recebe, sem estar preparado para manter, pode desaparecer tão rápido quanto chegou. Quantas pessoas ganharam grandes oportunidades e perderam porque ainda carregavam uma mentalidade antiga? Quantas pessoas receberam recursos, mas continuaram pensando como alguém derrotado? O problema nunca foi apenas o que elas tinham nas mãos. O problema era aquilo que carregavam dentro da mente. Por isso, a transformação mais importante não acontece no bolso, acontece no pensamento. Acontece quando você deixa de se enxergar como uma vítima das circunstâncias e começa a se enxergar como um criador de possibilidades. Pare por um momento e reflita. Você está esperando sua vida mudar para então mudar sua mentalidade? Ou está mudando sua mentalidade para transformar sua vida? Essa é uma das maiores decisões que alguém pode tomar. Porque uma pessoa que acredita que não possui poder, entrega seu futuro para as circunstâncias. Mas uma pessoa que entende sua capacidade, começa a assumir responsabilidade pela própria jornada. Isso não significa que tudo será fácil. Não significa que você nunca enfrentará problemas. Significa que você não permitirá que os problemas definam quem você será. Existe uma diferença entre passar por uma dificuldade e permitir que a dificuldade se torne sua identidade. Você pode estar enfrentando uma fase difícil, mas essa fase não é o fim da sua história. Você pode estar enfrentando perdas. Mas perdas não significam que você perdeu o seu valor. Você pode ter cometido erros, mas erros não determinam seu destino. O passado é um professor, não um dono da sua vida. Grandes pessoas não são aquelas que nunca caíram. São aquelas que aprenderam a se levantar cada vez mais fortes. A transformação começa quando você muda a conversa que tem consigo mesmo. Porque todos os dias existe uma batalha acontecendo dentro da sua mente. Uma voz diz: você não é suficiente. Outra voz diz: você foi criado para algo maior. Uma voz lembra suas falhas, outra lembra sua capacidade. Uma voz aponta para o medo, outra aponta para a fé. Qual voz você está alimentando? Porque aquela que você alimenta será aquela que crescerá. A Bíblia ensina que a renovação da mente transforma a vida do ser humano. E essa é uma das maiores verdades espirituais. Quando a mente muda, a direção muda. Quando a direção muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, o destino começa a mudar. Tudo começa dentro. Por isso, escolha cuidadosamente aquilo que entra na sua mente, as palavras que você escuta, os pensamentos que você repete, as pessoas que influenciam você, o ambiente onde você permanece. Porque sua mente é como uma terra fértil. Tudo aquilo que é plantado nela cresce. Se plantar medo, o medo cresce. Se plantar esperança, a esperança cresce. Se plantar fé, a fé cresce. Se plantar conhecimento, novas oportunidades começam a surgir. Napoleon Hill falava sobre a importância de controlar os pensamentos dominantes, porque os pensamentos que você mantém constantemente começam a moldar suas ações, e suas ações repetidas formam seus hábitos. Seus hábitos formam seu caráter, e seu caráter constrói seu destino. Veja a força desse processo. Um pensamento, uma escolha, uma ação, um hábito, uma vida completamente transformada. Muitas pessoas procuram uma mudança gigantesca, mas esquecem que grandes mudanças nascem de pequenas decisões. Decida ler uma página por dia. Decida aprender algo novo. Decida cuidar melhor das suas palavras. Decida levantar depois de cada queda. Decida acreditar novamente. Essas pequenas decisões parecem simples, mas carregam dentro delas o poder de construir uma nova identidade. Imagine uma pessoa olhando no espelho todos os dias e dizendo: eu sou incapaz. Com o tempo, ela começa a agir de acordo com essa crença.
Agora imagine outra pessoa olhando para o mesmo espelho e dizendo: eu estou crescendo, eu estou aprendendo, eu tenho potencial, eu posso vencer. Com o tempo, essa pessoa começa a buscar caminhos que confirmem essa nova visão, porque o ser humano tende a agir de acordo com aquilo que acredita ser. Então a pergunta é: quem você acredita que é? Você acredita ser alguém condenado pelas circunstâncias ou alguém capaz de superar desafios? Você acredita que nasceu para sobreviver? Ou acredita que nasceu para construir, servir e prosperar? Existe uma grande diferença entre desejar uma vida melhor e acreditar que você é capaz de construí-la. O desejo inicia a jornada. A crença sustenta a caminhada. A ação realiza o sonho. Hoje é o dia de abandonar a antiga versão que vive limitada pelo medo. Hoje é o dia de construir uma nova identidade. Uma identidade baseada em fé, uma identidade baseada em coragem, uma identidade baseada em propósito. Declare: eu não sou meus medos, eu sou minhas decisões, eu não sou minhas falhas, eu sou minha capacidade de recomeçar. Minha mente está preparada para a prosperidade. Eu atraio oportunidades porque estou preparado para reconhecê-las. Deus guia meus passos e fortalece minha caminhada. A verdadeira riqueza não é apenas possuir mais. É se tornar mais consciente, mais forte, mais sábio, mais preparado. Porque quando você se transforma por dentro, o mundo ao seu redor começa lentamente a responder a essa transformação. As oportunidades começam a ser percebidas, as ideias começam a surgir, a coragem começa a crescer, e aquilo que antes parecia impossível começa a parecer apenas um desafio esperando para ser superado. Nunca se esqueça, a pessoa que você deseja ser já existe como uma possibilidade dentro de você. Ela apenas espera que você tome a decisão de despertá-la. E tudo começa com uma escolha simples, mas poderosa. A escolha de acreditar que sua vida pode ser maior. Existe um momento na caminhada de todo ser humano em que ele percebe que o sucesso não é apenas sobre conquistar coisas. É sobre descobrir por que você está aqui. Porque uma vida sem propósito pode até acumular riquezas, reconhecimento e conquistas externas, mas ainda assim carregar um vazio por dentro. Napoleon Hill compreendeu através de seus estudos que os grandes realizadores não eram movidos apenas pelo desejo de ganhar dinheiro. Eles eram movidos por uma causa. Eles tinham uma razão maior para levantar todos os dias. Eles tinham uma visão que ultrapassava seus próprios interesses. E essa é uma das maiores diferenças entre uma pessoa que apenas busca sucesso e uma pessoa que constrói um legado. Uma busca apenas recompensa, a outra busca significado. Agora pergunte a si mesmo: por que você deseja vencer? É apenas pelo dinheiro? É apenas para provar algo para alguém? É apenas para mostrar ao mundo que você conseguiu? Ou existe algo mais profundo dentro de você? Existe uma família que você deseja cuidar? Existe uma mensagem que você deseja compartilhar? Existe uma transformação que você deseja causar na vida de outras pessoas? Porque quando uma pessoa encontra seu propósito, ela encontra uma força que vai além da motivação momentânea. A motivação pode desaparecer em dias difíceis, mas o propósito permanece. O propósito é aquilo que faz você continuar quando o caminho fica pesado. É aquilo que faz você levantar depois de uma queda. É aquilo que lembra você que sua história não termina no problema que está enfrentando hoje. Muitas pessoas vivem sem perceber que possuem talentos, habilidades e experiências que podem servir para algo maior. Elas olham para suas dificuldades e não percebem que muitas vezes suas maiores dores podem se transformar em suas maiores ferramentas. A pessoa que superou uma grande dificuldade pode inspirar alguém que está passando pelo mesmo caminho.
A pessoa que aprendeu algo importante pode ensinar alguém que ainda está perdido. A pessoa que encontrou esperança em um momento difícil pode se tornar uma luz para outros. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Cada batalha ensinou algo. Cada lágrima fortaleceu algo. Cada desafio construiu algo dentro de você. Talvez você ainda não entenda completamente o processo, mas algumas experiências que hoje parecem sem sentido podem ser exatamente aquilo que prepara você para a sua missão. Olhe para grandes histórias da humanidade. Muitos líderes passaram por períodos de rejeição antes de serem reconhecidos. Muitos vencedores enfrentaram fracassos antes de alcançar grandes resultados. Muitos homens e mulheres de fé atravessaram desertos antes de encontrar sua promessa. O deserto não era o destino, era a preparação. E talvez a fase que você está vivendo agora não seja o fim, talvez seja o treinamento. A pergunta não é apenas: por que isso está acontecendo comigo? A pergunta mais poderosa é: o que isso está preparando em mim? Essa mudança de perspectiva transforma tudo, porque uma pessoa com propósito não é destruída facilmente. Ela pode cair, mas se levanta, pode chorar, mas continua, pode sentir medo, mas avança, porque ela sabe que existe algo maior esperando por ela. Napoleon Hill ensinava sobre ter um objetivo definido. Uma pessoa sem objetivo é como um navio sem direção. Mesmo com vento forte, ele não sabe para onde ir. Mas um navio com destino definido consegue ajustar sua rota até chegar ao lugar desejado. Assim também é sua vida. Você precisa saber onde quer chegar. Precisa ter uma visão. Precisa construir uma imagem clara do futuro que deseja. Porque aquilo que você não define, dificilmente conseguirá conquistar. Mas, cuidado, seu propósito não deve ser apenas sobre receber. Deve ser também sobre contribuir. A verdadeira prosperidade acontece quando aquilo que você constrói também melhora a vida de outras pessoas. O dinheiro é uma ferramenta. Ele amplia aquilo que já existe dentro de você. Se existe sabedoria, ele amplia sabedoria. Se existe generosidade, ele amplia generosidade. Se existe propósito, ele amplia propósito. Mas se existe vazio, ele apenas aumenta esse vazio. Por isso, construa primeiro o homem ou a mulher que será capaz de administrar aquilo que deseja receber. Construa caráter, construa disciplina, construa conhecimento, construa fé. Porque uma grande vida não é medida apenas pelo tamanho da conta bancária, é medida pelo tamanho do impacto que você deixa. Pense, quando sua história for contada, o que as pessoas lembrarão? Apenas das coisas que você conquistou? Ou da pessoa que você se tornou? Das coisas que acumulou? Ou das vidas que tocou? Porque no final, o maior legado de uma pessoa não são apenas suas posses. É a transformação que ela deixou no mundo. Hoje, escolha alinhar seus sonhos com seu propósito. Não busque apenas riqueza, busque crescimento. Não busque apenas reconhecimento, busque excelência. Não busque apenas vencer. Busque se tornar alguém digno da vitória. Repita: minha vida tem propósito. Meus desafios estão preparando minha evolução. Eu uso meus talentos para criar valor. Minha caminhada tem significado. Deus guia minha missão e fortalece minha fé. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Existe uma razão para seus talentos. Existe uma razão para suas experiências. Existe uma razão para os sonhos que continuam vivos dentro do seu coração. Talvez muitas pessoas tenham desistido de acreditar em você. Mas enquanto existir fé dentro de você, ainda existe possibilidade. Enquanto você respirar, existe uma oportunidade de recomeçar. Enquanto sua mente estiver aberta, existe uma chance de aprender. Enquanto seu coração continuar buscando algo maior,
Sua história ainda está sendo escrita. E talvez a maior descoberta da sua vida seja perceber que você nunca esteve apenas tentando alcançar o sucesso. Você estava se preparando para cumprir um propósito. Chega um momento na jornada em que todo ser humano precisa olhar para dentro de si e responder uma pergunta que pode mudar completamente sua vida. Quem eu escolho ser a partir de agora? Porque o maior poder que você possui não está no passado, não está nas circunstâncias, não está na opinião das pessoas, está na capacidade de escolher uma nova direção. Napoleon Hill ensinava que o ponto de partida de toda realização é um desejo definido, sustentado por uma decisão firme e uma fé inabalável. Mas existe algo ainda mais profundo. Uma decisão verdadeira não muda apenas aquilo que você faz. Ela muda aquilo que você acredita ser. Quando uma pessoa decide crescer, ela não está apenas buscando resultados diferentes. Ela está construindo uma nova identidade. A identidade de alguém que não desiste. A identidade de alguém que aprende. A identidade de alguém que enfrenta seus medos. A identidade de alguém que entende que nasceu para algo maior. Olhe para sua trajetória até aqui. Observe quantas batalhas você já venceu. Quantas vezes você pensou que não conseguiria, mas conseguiu. Quantas vezes a vida tentou derrubar você, mas você encontrou forças para continuar. Talvez você não perceba, mas cada dificuldade superada construiu uma parte da pessoa que você é hoje. As cicatrizes não são sinais de derrota, são provas de resistência, são marcas de uma guerra que você venceu. E agora existe uma escolha diante de você: continuar preso à antiga versão de si mesmo. Ou libertar a pessoa que sempre esteve esperando para nascer. A pessoa que você deseja ser não aparece de um dia para o outro. Ela é construída através das decisões diárias. Quando você escolhe aprender em vez de reclamar. Quando escolhe agir em vez de esperar. Quando escolhe acreditar em vez de duvidar. Cada escolha é um voto para o futuro que você está criando. Muitas pessoas esperam uma transformação extraordinária acontecer em um único momento. Mas a verdadeira transformação acontece todos os dias. Ela acontece quando você acorda e decide continuar. Ela acontece quando você mantém sua palavra. Ela acontece quando você escolhe disciplina, mesmo quando ninguém está vendo. Ela acontece quando você mantém sua fé, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Porque a grande vitória não começa quando você alcança o topo. Ela começa quando você se torna alguém capaz de chegar até lá. Pense em uma árvore. Ninguém vê a batalha que acontece debaixo da terra. Ninguém vê as raízes crescendo. Ninguém vê a força sendo construída. Mas um dia, todos enxergam a árvore. Assim também será com você. Muitas pessoas verão sua conquista, mas poucas verão o processo que construiu você. Poucas verão as noites em que você precisou lutar contra seus próprios pensamentos. Poucas verão os momentos em que você quase desistiu, mas decidiu continuar. E é por isso que você precisa respeitar sua própria jornada. Não compare sua construção com a conquista de outra pessoa. Cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um caminho, cada pessoa tem uma missão. Deus não cria histórias iguais. Ele cria propósitos únicos. Talvez hoje você esteja no começo. Talvez esteja reconstruindo sua vida. Talvez esteja tentando encontrar uma nova direção. Mas nunca subestime o poder de uma decisão tomada com fé. Uma decisão pode mudar uma carreira. Uma decisão pode mudar uma família. Uma decisão pode mudar uma geração inteira. Grandes líderes decidiram antes de terem garantias. Grandes empreendedores começaram antes de terem certeza. Grandes vencedores caminharam antes de enxergarem o resultado. Porque a fé verdadeira não espera todas as provas. A fé verdadeira dá o primeiro passo.
Hoje, faça um compromisso consigo mesmo. Um compromisso de não voltar para a antiga mentalidade. Um compromisso de proteger seus sonhos. Um compromisso de cuidar da sua mente. Um compromisso de buscar crescimento todos os dias. Diga para si mesmo: eu escolho evoluir, eu escolho acreditar, eu escolho agir, eu escolho vencer. Minha história não será definida pelos meus obstáculos, mas pelas minhas decisões. A partir de hoje, quando surgir uma dificuldade, lembre-se, você já enfrentou coisas que um dia pareciam impossíveis. Você já sobreviveu a momentos que pensou que não suportaria. Você já chegou mais longe do que imaginava. Então, continue. Continue construindo. Continue aprendendo. Continue acreditando, porque existe um futuro esperando pela sua coragem, existe uma oportunidade esperando pela sua preparação, existe uma versão maior de você esperando pela sua decisão. E talvez a maior revelação desta jornada seja compreender que você nunca esteve apenas tentando mudar sua vida. Você estava despertando o seu verdadeiro potencial. Você estava descobrindo que a riqueza mais poderosa não começa no dinheiro. Começa na mente, começa na fé, começa na coragem. Começa na decisão. A decisão de não aceitar mais uma vida limitada. A decisão de caminhar em direção ao propósito. A decisão de acreditar que existe algo maior preparado para você. Porque uma única decisão pode mudar tudo. Uma única decisão pode abrir portas. Uma única decisão pode transformar anos de dor em uma história de vitória. E essa decisão está nas suas mãos agora, não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Agora. Escolha acreditar. Escolha agir. Escolha se tornar a pessoa que nasceu para ser. Porque o seu destino não é determinado apenas pelo lugar onde você começou. É determinado pela decisão que você toma para onde irá. Você está a uma decisão de mudar sua vida. E talvez essa decisão seja o começo da maior transformação da sua história. E agora, depois de tudo que refletimos nesta jornada, eu quero que você pare por alguns segundos e olhe para dentro de si. Porque talvez a maior mensagem deste vídeo não seja sobre dinheiro. Não seja apenas sobre sucesso. Não seja apenas sobre conquistar grandes objetivos. Talvez a maior mensagem seja sobre despertar a pessoa que sempre existiu dentro de você, mas que por muito tempo ficou escondida atrás do medo, da dúvida e das dificuldades. Napoleon Hill ensinou que uma pessoa pode transformar completamente sua realidade quando aprende a dominar sua mente, definir um propósito e agir com fé e determinação. Mas existe algo que ninguém pode fazer por você: tomar a decisão. Ninguém pode decidir acreditar no seu potencial por você. Ninguém pode decidir levantar depois da queda por você. Ninguém pode decidir perseguir o sonho que Deus colocou dentro do seu coração por você. Essa escolha pertence somente a você. E talvez hoje seja o momento em que sua história começa a mudar. Talvez você tenha chegado até aqui cansado. Talvez você tenha enfrentado momentos em que pensou em desistir. Talvez ninguém tenha visto suas lágrimas, suas batalhas silenciosas e os desafios que você enfrentou. Mas lembre-se de uma coisa: as maiores transformações geralmente acontecem no silêncio. É no silêncio que a fé cresce. É no silêncio que a disciplina é construída. É no silêncio que uma nova versão de você começa a nascer. A Bíblia nos ensina que existe um tempo para plantar e um tempo para colher. Então continue plantando, continue acreditando, continue caminhando. Porque aquilo que hoje parece apenas uma pequena semente pode se tornar a maior conquista da sua vida amanhã. Não permita que o medo seja maior que o propósito. Não permita que uma fase difícil faça você esquecer quem você é. Você não nasceu para viver limitado.
Você não nasceu para abandonar seus sonhos. Você nasceu para crescer, aprender, superar e deixar uma marca neste mundo. A partir de hoje, escolha novos pensamentos, escolha novas atitudes, escolha uma nova direção. Declare para você mesmo: eu sou capaz, minha mente é forte, minha fé é maior que meus desafios. Eu tenho coragem para construir meu futuro. Nada vai me deter, porque a sua vida pode mudar a partir de uma única decisão. Uma decisão de começar, uma decisão de continuar, uma decisão de acreditar novamente. E se este vídeo chegou até você neste momento, talvez seja porque existe uma mensagem que você precisava ouvir. Você ainda tem tempo, você ainda pode recomeçar. Você ainda pode construir algo extraordinário. A sua história não terminou. Na verdade, talvez ela esteja apenas começando. Se essa mensagem falou com você, eu quero pedir algo especial. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente, sua fé e sua busca pelo crescimento pessoal. Deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam precisando recuperar a esperança. E escreva nos comentários: eu escolho mudar minha vida. Escreva essa frase como um compromisso com você mesmo, como uma declaração de que a partir de hoje você não será mais controlado pelo medo. Você será guiado pela fé. Você será movido pelo propósito. Você será fortalecido pela decisão. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, uma palavra no momento certo pode mudar o caminho de uma pessoa. Nunca se esqueça, a riqueza começa na mente. A transformação começa no coração. A vitória começa com uma decisão, e a sua decisão pode ser exatamente o começo da vida que você sempre sonhou construir. Que Deus ilumine seus passos, fortaleça sua caminhada e coloque sabedoria em cada escolha que você fizer. Continue acreditando, continue avançando, porque você está mais perto da sua transformação do que imagina. Até o próximo vídeo.